A paz do Senhor Jesus, que nesse dia que se inicia, a misericórdia do Senhor se estenda sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Que o Espírito Santo seja o seu doce hóspede, seja o seu grande amigo, e que todas as coisas boas vindas do coração de Deus possam te alcançar. Você é amado, você é amada por Deus. E mesmo que as coisas não estejam boas neste momento, vai ficar porque Deus é bom. A palavra de hoje, meu irmão e minha irmã, nos trará essa reflexão à nossa mente. Deus é bom e sempre será assim. Muitas vezes achamos que fazemos as coisas para agradá-lo e que é obrigação de Deus retribuir alguma coisa à nossa vida. Não tenha esse pensamento mesquinho, meu filho amado, minha filha querida. Tudo que nós fazemos de bom é porque assim é a nossa obrigação. Não entenda isso como sendo uma palavra dura, não. A nossa vida foi criada para glorificar ao nosso Senhor. Desde o princípio, essa é a grande intenção, que a nossa vida fosse criada pela honra e glória do nosso Deus. Tudo que temos e que somos é para glorificar a Deus, inclusive a nossa própria vida, a nossa própria história. E se muitas coisas vêm ao nosso encontro de bom, é porque Deus quer nos presentear, Deus quer nos agradar, Deus nos ama. Em Salmos 100 dirá: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E é bem verdade que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se pararmos para pensar, a humanidade de hoje, nem todos, mas a grande maioria, não mereceria nem sequer um olhar do nosso Deus. Na verdade, mereceria uma chuva de enxofre, porque a humanidade de hoje em dia e de uns tempos para cá só faz aferir o coração de Deus, só faz a machucar o coração do nosso Senhor com as suas escolhas, os seus desvios, com a sua falta de obediência à palavra de Deus. A partir do momento que entendermos a nossa finalidade aqui neste mundo, podemos de fato praticar o que o Senhor espera de nós. Não ache, meu filho e minha filha, que se hoje a sua vida está boa como está, se hoje as bênçãos recaem sobre ela, se hoje você tem saúde, se hoje você tem até uma boa condição financeira, se hoje você se considera uma pessoa abençoada, é porque você merece isso. Tudo que nós recebemos é porque Deus é bom e ponto final. Tudo que nós fazemos para Deus, fazemos porque o amamos e porque é a nossa obrigação sermos filhos obedientes e tementes à palavra de Deus. O amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós precisamos esperar sim o olhar misericordioso do nosso Deus sobre a nossa vida. Se hoje as cruzes que nós carregamos são necessárias, é porque assim Deus quer. Não que Ele queira nos punir, mas é porque Ele quer nos santificar. Muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida é para que nós nos aproximemos mais do seu coração. Na grande maioria das vezes não pensamos assim. Na grande maioria das vezes queremos que Deus sempre olhe para nós com um olhar bondoso e nos salve dos momentos de dor e lamentação. Mas muitas vezes nós também não somos fiéis a Ele. Muitas vezes o abandonamos,
com as nossas escolhas, os nossos desejos mais íntimos que vai de encontro à vontade do nosso Deus. Seja bom, seja boa, tenha uma vida reta, porque assim é o certo a fazer, porque assim, se você fizer, é o coração de Deus que te criou, que te fez, te colocou aqui no mundo, é assim que o coração dele vai se alegrar. O que vier de recompensa é pela pura bondade do nosso Deus. Todos os dias nós precisamos clamar essa misericórdia que nunca se acaba, mas que não deve ser uma condição para que nós façamos o certo, façamos como a palavra nos orienta a fazer. Não faça as coisas de melhor na tua vida, esperando que Deus vai reconhecer por isso, porque não é assim que funciona. Precisamos saber o nosso lugar, precisamos saber o nosso papel aqui neste mundo. Precisamos saber que Deus não é moeda de troca. Precisamos ter a nossa vida condizente com o que Deus espera de nós. E eu tenho certeza que Deus vai lançar misericórdia sobre a nossa vida, mas porque Ele é bom e nos ama, somente por isso. Molde a sua vida à palavra de Deus, molde a sua vida aos ensinamentos do Senhor. Faça o que precisar ser feito, por amor a Ele, por gratidão. Quantas vezes não somos gratas, meu filho amado, minha filha querida? Achamos que de repente fizemos de tudo, demos o nosso melhor e Deus não nos deu aquilo que nós queríamos, naquele momento exato que nós esperávamos. Mas nos esquecemos que não precisamos lembrar a Deus de nada. Ele já sabe de tudo que irá nos dar. Ele já sabe o momento certo que vai nos abençoar de alguma forma. Treine o seu coração para ser um bom cristão, para ser uma boa cristã, independente do que virá. Deus sabe de todas as coisas. Não precisamos ficar lembrando Ele em nada. Peçamos ao Espírito Santo que possamos ser sempre bons filhos de Deus, que possamos servi-lo com a nossa vida, independente do que virá para nós. E que a misericórdia assim dele, do seu coração chagado, possa derramar sobre a nossa vida os seus raios de amor. Se for da vossa vontade, que Ele possa assim nos abençoar, mas que em nenhum momento isso seja uma espera do nosso lado, porque a nossa vida está em retidão. Ter uma vida reta é uma obrigação de todo cristão. Ter o coração temente a Deus, obediente à sua palavra, é o que mais precisamos fazer, independente se as bênçãos virão para a nossa vida. Cruz não é ausência de bênção. A ausência de bênção é achar que Deus nos deve alguma coisa, porque se pensamos assim, o nosso coração não foi abençoado pela luz que vem do Senhor. O nosso coração não foi transformado pela sabedoria que vem do Senhor. Precisamos ser abençoados em sabedoria, meus irmãos, para que possamos entender que servir a Deus é um privilégio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 7 ao 10. Deixa Deus falar com você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa?
Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos servos inúteis, sempre seremos. É bem verdade que Jesus, em outra passagem, dirá: não sois mais os meus servos, mas sim amigos. Mas não podemos confundir essa passagem em achar que Deus nos deve alguma coisa. Deus faz o que faz por nós porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Porque mesmo diante das nossas transgressões, Ele nos perdoa a todo momento, se assim nós quisermos nos arrepender. Ele sabe o que cada um de nós passa e Ele quer sempre dar o melhor para cada um de nós. Mas se hoje você tem uma vida reta, uma vida santa, uma vida devocionada a Deus, ao nosso Senhor, e acredita que por isso Deus te deve dar uma recompensa em dobro, não pense assim. Servir a Deus é um privilégio. Até porque se não servirmos a Deus, a quem serviremos? A nós mesmos. Quem perder a sua vida vai salvá-la, quem salvá-la vai perdê-la. Não estamos aqui para salvar a nossa vida. É Deus que tudo vê e tudo pode, que sabe das nossas necessidades. É a Ele que nós devemos recorrer, sim. Mas é certo que o nosso serviço, a nossa devoção com a nossa vida, ao seu reino de amor, é um dever de cada um de nós. Ser um bom cristão, ser uma boa cristã, ser um bom exemplo para as pessoas ao nosso redor, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, é o nosso dever, sim, como filhos tementes a Deus. Se Deus quiser nos recompensar, se a sua misericórdia nos alcançar, glória a Deus. Mas se mesmo assim essa bênção demorar a chegar, não é por isso que devemos deixar no caminho todo o nosso amor a serviço a Deus. Fazemos o que fazemos porque precisamos fazer. Fazemos porque é o nosso Deus que estamos servindo. Fazemos o que fazemos porque sem Ele nada podemos. Precisamos ter isso bem claro, meu irmão e minha irmã, para que as coisas não se confundam. Deus quer o melhor para mim e para você, mas não é moeda de troca. Ele sabe o momento certo de nos abençoar e cabe a nós fazer o nosso papel, esperar com mansidão, pedir a Deus que nos fortaleça. Se muitas coisas em nossa vida não foi como nós desejávamos, Deus é bom a todos que o temem e Deus é bom a todo tempo. Nunca se esqueça disso. E a sua vida, independente de qualquer coisa, deve ser moldada em adorar a este Deus, não apenas porque Ele é bom, mas porque somos gratos a Ele desde o início da nossa criação. Quero orar por você, que muitas vezes fica ansioso, ansiosa, achando que vai voltar-se para o seu Deus, para o nosso Deus. E milagres vão acontecer porque isso que Deus deve fazer, porque isso que Deus deve a cada um de nós, não. A sua vida vai ser transformada para glorificar o nome de Deus. E se vier bênçãos pela tua vida, pela sua transformação, pela sua adesão e conversão, é porque Deus é bom e ponto final. Quero orar por você, que muitas vezes acha que Deus está atrasando o seu milagre, que você sempre foi uma filha exemplar, um filho exemplar, e por que será que você está passando por isso? Será que Deus não está vendo nada disso? Acalma o teu coração. Siga a tua vida em retidão à palavra do Senhor, seja fiel aos seus preceitos e ensinamentos, e mais Deus fará, não porque te deve algo, mas porque Ele te ama e sempre vai querer o melhor para você. Mas o tempo de Deus não é igual ao nosso.
Ora comigo, ora com fé, vamos orar com devoção. Pai amado, Pai querido, obrigada, Jesus, por se importar tanto conosco. Muitas vezes não merecemos, muitas vezes ficamos ansiosos, achando que o momento certo é o momento que nós achamos que é. Muitas vezes achamos que já fizemos demais, Senhor, onde na verdade o nosso serviço por amor a Ti deve ser eterno, para toda a vida. E isso independe se a graça, se a bênção chega logo ou não. Senhor Jesus, o nosso serviço a Ti deve ser de plena e espontânea vontade, sem segundas intenções. Eu sei que o nosso coração humano, meu Deus, anseia por tantas coisas, por isso transforma o que está aqui dentro. Que nós possamos olhar de uma outra forma, que nós não venhamos nos impacientar, meu Senhor, pois é o Senhor que sabe de todas as coisas, e é o Senhor que no momento certo vai agir na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filho amado, filha querida, faça o que é o certo, porque Deus não vai se esquecer disso, mas não é a nossa cobrança que fará Ele nos abençoar. Se for possível para você, coloque nos comentários: servirei a Deus por amor. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.